IBGE divulgou na manhã desta terça-feira, dia 6, o resultado das pesquisas trimestrais da pecuária. Destaque para o abate de bovinos e suínos que cresceram no segundo semestre. Vamos entender então melhor esses números com o supervisor de indicadores pecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Bernardo Viscardi, está aqui com a gente. Olá, Bernardo, seja muito bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Thiago. Satisfação é minha. Boa tarde, telespectador aí. Tá certo, então conta pra gente. O destaque foi para o abate de suínos, que chegou a 14 milhões de cabeças, cerca de 7,2% a mais do que no mesmo período do ano passado. Como se explica esses números aí tão positivos? Bem, o abate de suínos, como você disse, ele chegou a um novo recorde, né, ultrapassando essa marca de 14 milhões de cabeças. Com esse aumento, né, do preço da carne bovina, a gente tem visto um aumento da demanda interna aqui por suínos, né? O abate de suínos ele vem superando recorde a recorde desde 2020 como uma proteína substituta, né? E se a gente pegar esse trimestre, apesar de uma queda de exportação em relação ao ano passado, né, muito impulsionado pela China, mais de 80%, né, 82 mais ou menos por cento da carne foi para o mercado interno. Então a gente vê com um movimento de substituição em relação à carne bovina, né, que interna alta, o brasileiro ele tem um consumo alto de carne bovina, só que o preço tem tornado meio inacessível, né, para a maior parte da população, e essa população vai buscando por alternativas mais em conta, né? Tá certo. E, de fato, isso chega a ser até aí um alento aos produtores de suínos, os criadores de suínos, que vem enfrentando diversas crises. A gente tem noticiado aqui também, agora mostra aí um saldo positivo nesses abatimentos, com certeza melhora o faturamento deles também. Agora, na contramão do que você disse, né, que esse aumento no abate dos suínos vai muito em conta para a questão do preço da carne bovina aqui no mercado interno, mas os abatimentos de bovinos também tiveram uma alta, e isso por causa do fator exportação, tá certo? Então, ele acabou aí elevando também o abate de bovinos? Exatamente, né? A gente sabe que o mercado exterior, principalmente a China, né, vem desde 2019 aí aparecendo como o principal destino da carne bovina brasileira. E a gente está num processo de inflação global, na verdade, né? Então, a maior parte dos países está buscando por alternativas para baratear o seu abastecimento interno, né? E o Brasil aparece como um grande player nesse negócio. E realmente a carne bovina é mais um recorde de exportação esse trimestre, né? Inclusive com um aumento de abate de fêmeas em relação a 2021, né? A gente estava num processo de retenção de fêmeas, né? Agora no segundo trimestre de 2022 a gente passou mais ou menos para o patamar de 2020, ainda é um patamar próximo àquele que a gente via do abate de fêmeas no início dos anos 2000, mas a gente acredita que boa parte, né, dessa carne está indo para o mercado estrangeiro, né? A gente está vendo aí uma proporção equivalente de carcaça de mais de 30% indo para o mercado externo, né? Até 2019 esse número raramente passava de 20%. Quando passava de 20% era muito, né? Então as exportações vêm puxando aí esse mercado de carne bovina, né? E a gente sabe que também há uma predileção por novilhas, né, principalmente, né, as fêmeas do sexo feminino com menos de 2 anos de idade, né? Tá certo. Agora, um outro lado também aí da pecuária que não foi muito positivo foi a questão da pecuária leiteira, né? Teve um registro aí de 7,6%, a menor desde 2016. Ao que se atribui esse dado negativo? A gente sempre mostra aqui a questão de entre-safra, tem também a questão de preço aí, do custo de produção que está muito complicado para o pecuarista leiteiro, mas agora a gente vê aí dentro desse levantamento uma queda muito significativa. Ao que vocês atribuem então esse dado negativo? Exatamente, né? A queda do segundo trimestre ela é cíclica, né? Todo ano acontece entre o primeiro e o segundo por questão climática, né? A seca aí nas principais regiões produtoras, mas houve uma queda aí de 7,6% no comparativo entre segundos trimestres, né? Então, isso aí vai muito em conta do aumento de custos de produção e a dificuldade de repassar esses custos para o consumidor final, apesar de que houve é só indo nas gôndolas do supermercado que você vai ver, né, um aumento bem significativo, o IPCA aí registrando, só em julho houve um aumento de 25% no leite, né, e ao longo do primeiro semestre, de janeiro a junho, né, que inclui o segundo trimestre que a gente está avaliando, houve um aumento aí de mais de 40% no preço final. Só que mesmo assim esse aumento não foi suficiente para compensar os aumentos de suplementação
que são muito importantes, principalmente nesse segundo trimestre, quando você tem um período seco e os animais precisam de uma fonte extra, né, tanto da composição energética com milho, quanto da proteica com a soja, né, que são insumos que estão em alta. A própria questão da energia gasta no processo também teve altas, né? A gente sabe que o conflito na Ucrânia aumentou o preço de commodities como o petróleo, né, que é uma das principais commodities energéticas aí do mercado. E também outros fatores, né, medicamentos, né, e esse aumento de custos aí vem desestimulando a produção leiteira, né? A gente recebe informações aqui da nossa rede de coleta, inclusive, de algumas regiões de Goiás, Rondônia, né, que eram regiões produtoras de leite e estão sendo convertidas em produção de grão, né? A gente não sabe ainda se isso é um movimento permanente ou se isso é só uma questão de reforma do pasto, né, de integração lavoura-pecuária, mas, enfim, a gente tem visto um desinvestimento no setor por conta dessa dificuldade do repasse dos preços, né? Com certeza. Ô Bernardo, agora também um segmento que teve um registro negativo foi o de frangos, né? Ao que se deve também esse número aí? A gente pode colocar o custo de produção também como um dos principais vilões? Sim, a gente vê um movimento tanto para frangos quanto para ovos, que são cadeias mais dinâmicas, né, onde o ciclo de vida do animal, o ciclo de abate é mais acelerado. A gente vê um dimensionamento da cadeia, né, para evitar que ocorra uma perda de ganhos por parte do produtor e da cadeia em geral, né? Então, eles ajustam a oferta com a demanda de maneira mais eficiente, né? A gente viu aí que no comparativo anual teve uma queda de 1,2%, 1,4% no abate de frangos e ovos foi uma estabilidade, né? Então, apesar de ter sido um recorde para a série histórica na questão dos ovos, né? Mas a gente vê que são cadeias que se ajustam mais rapidamente à demanda interna, né? E também considerando que frangos a gente teve um recorde de exportação também, né? Muita questão também do próprio conflito da Ucrânia, mais uma vez, né? A Ucrânia é o sexto maior exportador de frangos e o conflito está inviabilizando, né, a exportação deles. E também a questão de focos de gripe aviária no hemisfério norte, começando a surgir lá. Então, o Brasil, como o segundo maior produtor do mundo e maior exportador, acaba se firmando mais ainda nesse mercado. Encerrar então, Bernardo, em termos gerais, o que vocês já pode adiantar para a gente? Esses números podem melhorar no próximo trimestre? Eu falo tanto para esses dois setores que estão negativos, aí o frango e também a pecuária de leite, e também melhorar ainda mais aí para os suínos e para os bovinos. O IBGE não trabalha muito com previsão, mas a gente já vê a questão do mercado, né, a questão do leite, pelo menos, deve reduzir um pouco essa inflação no leite, né, por questão de volta das chuvas aqui no Centro-Sul. A questão de bovinos provavelmente vai continuar aquecido o mercado externo, né? A gente torce aí para que se torne mais acessível aqui internamente, talvez com a questão do Auxílio Brasil isso aumente o consumo interno, né? E suínos e frangos também. Suíno depende muito da China, né? A China vem repondo seu rebanho e requisitando menos carne brasileira, suína brasileira, mas a gente vê que outros destinos do Sudeste Asiático estão importando mais carne brasileira. A gente vê Tailândia, Vietnã, Filipinas aí aumentando as suas cotas, né? Então isso é um aspecto positivo para a cadeia suína. E de frangos também, né? A gente está nesse processo de inflação global, então as nações aí estão buscando, né, alternativas para melhorar os preços internos, né, de alimentação, que é um dos componentes principais aí da inflação, né? Tá certo, a gente vai ficar aí observando tudo de perto. Também acredito que você disse, as projeções aí para o próximo trimestre tende a melhorar, principalmente esses dois segmentos aí que estão em baixa. Ô Bernardo, quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, sempre uma satisfação falar com você. Quando tiver mais detalhes, mais dados, está convidado a voltar e trazer tudo aqui para a gente, tá bom? Com certeza, Thiago, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para o telespectador e para a equipe aí do AgroMais.